por meio dos profetas, o Deus invisível se torna audível, penetrando os corações humanos. Suas palavras cheias de luz trazem o reino de Deus à terra. Olá, graça e paz. Eu sou o professor Daniel Venâncio, esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu canal Sentinelas da Teologia, e com muita alegria, né, professor Daniel? Estamos aqui com mais um vídeo, mais uma lição do primeiro trimestre de 2022, e a lição de número 10 que vamos tratar hoje, né, professor Daniel? Onde nós vamos ver que as profecias despertam e trazem esperança. E antes de nós entrarmos na lição, né, de hoje, contamos com o seu carinho, com o seu voto de confiança. Se inscreva no nosso canal, porque quanto mais inscritos, mais recursos nós temos no YouTube para poder divulgar os nossos vídeos. Deixe aquele like missionário. Contamos com o seu carinho, com o seu voto de confiança. Ative também o sininho de notificações para que você seja notificado quando nós estivermos publicando novos vídeos. E também, professor Daniel, nós sempre pedimos, né, para você comentar os nossos vídeos, deixar o seu nome, a sua cidade. E temos irmãos e irmãs que têm nos dado a alegria de deixar o seu comentário nos nossos vídeos. Então nós queremos agradecer alguns irmãos. A irmã Eusilene de Rondônia, olha só, nós estamos aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e glória a Deus, né, que o povo de Deus lá em Rondônia também está nos acompanhando. E esperamos que tenhamos servido de bênção, de instrumentos de Deus para a sua vida, irmão Zilene. O irmão Reinaldo Araújo, que interagiu conosco, deixou perguntas. O irmão Ladislau Souza, de Maria do Suaçuí, Minas Gerais. Que Deus abençoe, irmão Ladislau. A irmã Cimeia Chaves, né, que comentou que gostou muito do nosso vídeo, da nossa abordagem para com as lições. Também o irmão Celso Venâncio, que é irmão do irmão Daniel, que sempre tem acompanhado o nosso canal. Um abraço, irmão Celso, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. E meu irmão Alexandre, ele não tem comentado ainda, mas ele sempre está ligadinho conosco, comenta os nossos vídeos, comenta comigo, que tem acompanhado nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos e deixe aí seu nome, sua cidade, seu estado, e nós vamos ficar felizes. E também deixar aqui um abraço para você. Esses são alguns nomes, né, que interagiram na lição de número 7, mas nós também queremos estender a nossa saudação, nosso abraço, nosso carinho a todos os 734 inscritos no nosso canal. Que Deus abençoe a tua vida e continue divulgando, continue nos ajudando a alcançar o maior número de pessoas possível para a glória do nome do Senhor Jesus, porque este é o propósito deste canal, que o nome do Senhor seja engrandecido através da sua santa e gloriosa palavra. Amém. Glória a Deus, professor Daniel. Lição de hoje, lição de número 10. As profecias, Anderson, despertam e trazem esperança. E o interessante, professor Daniel, é que quando nós falamos dos profetas que estão aqui no texto, no cânon sagrado das Escrituras, que estão aqui nos seus livros na Bíblia, Pedro, quando vai falar sobre a autoridade da palavra de Deus, a autoridade das Escrituras, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20, Pedro vai dizendo aqui, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, que está na Bíblia, provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Aqui Pedro está dizendo que todos esses profetas, eles não falaram humanamente, não foi da imaginação deles, não foi elucidação de homens. Foram homens que foram instrumentos de Deus, boca de Deus, para falar aquilo que Deus queria falar. Aí Pedro está enfatizando isso, que não foi de particular, não foi Isaías quis falar algo, Jeremias não, Deus deu as palavras que eles deveriam falar, eles falaram perfeitamente, completamente e unicamente aquilo que Deus os havia enviado que falasse. Por isso que a palavra de Deus não é possível. O tópico 1 da lição, nós veremos sobre os profetas maiores e no tópico 2, os profetas menores. Anderson,
Existe graus de importância entre os profetas, maiores ou menores? Como é que nós podemos entender essa divisão que a Bíblia faz? Isso é bem interessante, pastor Daniel, porque às vezes quando se ouve esse termo, que é uma divisão teológica, algumas pessoas ouvem essa divisão, né? Profetas maiores e profetas menores. Alguns podem pensar ou interpretar que os profetas maiores são aqueles profetas que tiveram maior relevância, maior importância, e quem sabe os profetas menores foram aqueles que tiveram menos relevância, menos importância. Não. E eu já vi pregadores fazer alusão que os profetas maiores foram aqueles que profetizaram sobre o Messias, os menores não. Não. Tem profetas menores que profetizaram sobre a vinda do Messias, sobre o Cristo. E tem profetas maiores, e sim, os profetas maiores também profetizaram sobre o Cristo. Mas essa divisão, profetas maiores, menores, é só uma divisão didática feita pela teologia, uma divisão sistemática, para que a gente possa agrupar os livros para estudo. Por que os profetas maiores, que como estão aqui, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são chamados profetas maiores? Porque a extensão, o volume do livro é maior. Por exemplo, o livro de Isaías tem 66 capítulos. O livro de Abacuque tem 3 capítulos. Então, o livro de Isaías é muito maior em extensão, em volume, do que o livro de Abacuque. Por isso que Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel são chamados de profetas maiores, porque o livro é maior, a extensão, o escrito é maior. E os demais são chamados de profetas menores, porque são livros com uma extensão, um volume menor. Mas é só isso. É importante você trazer isso, professor da escola bíblica, para a sua classe, porque algumas pessoas podem ouvir e, às vezes, não por maldade, mas pensarem que os maiores eram porque tiveram maior importância. Não. Todos foram usados pelo mesmo Deus, para a glória de Deus, com o objetivo de Deus, que cumpriram, né, a vontade do Senhor e a importância mesma, a palavra de Deus. Só tem essa divisão sistemática, que é uma divisão pedagógica, para que possamos, né, escritos menores e escritos maiores. Por isso que estão separados nessa divisão. Embora Abacuque tenha só 3 capítulos e Isaías, comparado a Isaías que tem 66 capítulos, contudo o conteúdo de Abacuque é tão importante, a mensagem de Abacuque é tão relevante, profunda, quanto a mensagem de Isaías. Por isso que a divisão é só mesmo com relação ao volume do livro, porque em grau de inspiração, de autoridade, de graça e de revelação de Deus, é exatamente as mesmas. Então vamos lá. Tópico 1. Profetas maiores. O tópico 1 está dividido em profetas maiores, os profetas e a profecia, os profetas Isaías e Jeremias e o profeta Ezequiel e Daniel. Quando nós falamos desses profetas, e aí não tem como nós trabalharmos cada um deles, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né, professor Anderson? Mas eu quero apenas salientar um ponto importante desses livros, que a maioria dos pregadores deixa passar batido. Eles se atêm às profecias, se atêm aos relatos históricos, se atêm aos personagens e se esquecem do conteúdo, da doutrina que aquele livro está trazendo, porque este é o cerne da questão. A história, o personagem, os eventos, isso tudo está falando de um Deus que é soberano, que é poderoso, que é onisciente, onipresente. Então a importância desse livro está em extrair a doutrina que ele apresenta. Por exemplo, quando nós falamos no profeta Isaías, nós podemos extrair ali a mensagem que Isaías apresenta de um Deus que era conhecido como o Santo de Israel. Deus se apresenta no livro do profeta Isaías
como o santo, aquele que é separado, aquele que não existe ninguém igual a ele. Tanto é que no capítulo 6 de Isaías, nós vamos ver ali aquela visão que Isaías tem, né, da santidade de Deus. Deus se apresentando a Isaías como santo, no caso aqui, que havia escolhido o povo de Israel. Também nós encontramos no livro de Isaías o Senhor sendo apresentado como Salvador, o Senhor sendo apresentado como soberano, aquele que conhece a história dos homens e que separa os homens para cumprir seus papéis na história humana, como foi o caso do rei Ciro, né? Um rei que ainda não existia, 100 anos antes. um império que ainda não era um império, era apenas uma nação, já tinha poder, mas não era um império. E agora Isaías vai falar de um Deus soberano chamando Ciro como seu pastor 100 anos antes de para cumprir um propósito, que era libertar o povo de Judá da escravidão que eles estavam vivendo na Babilônia. Então olha só a doutrina bíblica expressa no livro de Isaías. E também Isaías vai apresentar a Jesus, no capítulo 9, né, como Messias, aquele que vem com atribuições como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que nasceria de uma virgem, né? E também, Anderson, Isaías vai trazer a doutrina bíblica de Jesus como servo, no capítulo 53 de Isaías, o servo sofredor, que os evangelhos vão relatar qual foi a sua vida, né? Nascimento, vida, morte e ressurreição. E mais, o profeta Isaías também vai falar sobre o valor da genuína adoração, no capítulo 1 do seu livro. Então olha só, Anderson, quanta doutrina se deixa passar porque se atém às histórias, se atém às profecias. Não que isso não fosse importante, claro que é importante conceituar o tempo, o espaço, as profecias que cumpriram, que ainda vão se cumprir e assim por diante, mas se esquecem da doutrina, se esquecem de apresentar o Deus que se revelou a Isaías através do seu livro, já que o profeta, ele era a voz de Deus no meio do povo. Então, deixar de apresentar Deus e se ater nas revelações que Deus faz com relação concernente à história humana é um grande erro cometido por muitos, infelizmente até professores, né? Se atém à história e se esquecem da doutrina. Isso é fruto de uma visão antropocêntrica, que coloca o homem no centro. Então sempre eles olham para os relatos dos livros proféticos, os personagens para quem os profetas profetizaram e tentam trazer estes homens. E o pior, professor Daniel, aqui, quando nós olhamos para isso, nós podemos, como um dos nossos maiores propósitos é trazer, auxiliar você, caro irmão e professor da escola bíblica, a trazer subsídios para a sua aula. Você também pode comentar, já usar essa linha do professor Daniel das maneiras erradas de nós lermos, interpretarmos e ensinarmos os livros dos profetas. Por quê? Porque, por exemplo, como o professor Daniel disse, os livros dos profetas trouxeram uma mensagem que foi para um tempo específico, para um povo específico que foi Israel. Profecias que já se cumpriram. Então uma coisa interessante que às vezes as pessoas tentam interpretar essas profecias individualmente. Por exemplo, quando pega Samuel profetizando para Davi. Não, porque assim você é um Davi, você vai ser como Davi, Deus vai te exaltar como Davi. Irmãos, não. A profecia para Davi foi para Davi. Eu sou Anderson, professor Daniel. Então, são coisas que se cumpriram. E também, às vezes, nós olhamos para essas profecias, como digo individualmente, esquecendo que todas as profecias, todos os personagens, como Davi, Salomão e os demais profetas, foram levantados por Deus com um propósito coletivo, o bem do povo. Então as profecias não devem ser interpretadas individualmente, não são para nós hoje as profecias, o cumprimento delas, mas foram para Israel, já se cumpriram. Eu já vi pessoas
quando teve aquele conflito há pouco tempo na Síria, pegando textos de Ezequiel, de Isaías. Não, já se cumpriu, irmãos, os apontamentos das profecias. Mas, como disse o professor Daniel, nós temos o conteúdo teológico. O que é teológico? É o que os livros dos profetas, esses escritos dos profetas, revelam sobre Deus. Isso é conceito teológico. Tem gente, às vezes, tem um nome dessa palavra teologia, mas conceito teológico é isso, estudo sobre Deus. O que esses livros revelam sobre Deus? Como disse o professor Daniel, um Deus soberano, que é um Deus que governa a história, que escolhe homens, que exalta homens, abate homens. Nós vemos, através dos profetas, que o nosso Deus é um Deus que está preocupado com as ações, com as obras e as atitudes do seu povo. Por isso que o profeta Isaías, sobre tudo que ele falou, a mensagem podemos resumir da seguinte forma: o julgamento do pecado. Exato. E a promessa do Messias. Perfeito, pastor Daniel. Por isso eles apontavam, Deus levantava esses homens para trazer arrependimento. E como é que trazer arrependimento? Mostrando o erro do povo. Então nós vemos um Deus que está preocupado com as nossas atitudes, com as nossas ações, um Deus que conhece o nosso coração, como diz o pastor Daniel lá no capítulo 1 do profeta Isaías, do livro de Isaías, nós vemos que Deus vai condenar o culto hipócrita. Pessoas que se reuniam, tinha louvor, tinha todos tinha todos os aparatos, a liturgia estipulada pela lei no culto, no templo em Jerusalém. Mas não era um culto sincero. O povo adorava a Deus com os lábios, mas com o coração corrompido, um coração torpe, um coração sujo. Aí, o que nós aprendemos? Que nós servimos um Deus que conhece o oculto, o escondido, um Deus que está interessado com a sinceridade, com um culto verdadeiro, genuíno, um culto que realmente seja oferecido, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Então, o que nós aprendemos? Nós vemos que servimos um Deus grande, um Deus de juízo, um Deus que vai julgar um dia, e também um Deus de amor. Porque, como diz o professor Daniel, é um Deus que vai, através dos profetas, mostrar o pecado do povo, apontar o pecado, mas também era um Deus que diz, é um Deus de juízo, mas é um Deus de amor, que proveria um meio de salvação, que era o Cristo revelado através dos profetas. É como o profeta Jeremias, né? A mensagem do profeta Jeremias é uma mensagem que fala de uma aliança entre Deus e o povo, uma nova aliança, né, que Deus agora gravaria nos corações. Não seria aquela lei nas pedras que era de Moisés, mas agora aqui falando de uma nova era. Exato. Que se iniciaria com Cristo, né? Mas antes, Jeremias já vai profetizar dizendo que esse coração humano, ele é um coração corrupto, ele é um coração que não quer saber das coisas de Deus, é um coração enganoso, como o texto vai dizer, né? Então Deus ele vai mudar esse coração, vai colocar um coração novo, cuja palavra de Deus, através do Espírito Santo, estará trabalhando nesse coração diariamente. E a mensagem central do livro de Jeremias é advertência contra o pecado e o castigo que viria. Ou seja, diante de tudo que Jeremias vai falar, vai mostrar Deus como soberano, vai mostrar Deus como poderoso, vai mostrar Deus como misericordioso, justamente para mostrar que por ele ser poderoso, misericordioso, justo, toda ação contrária tem uma punição. Todo aquele que desobedecer, que sair fora daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, tem uma consequência. E é isso que Jeremias vai dizer ao povo: olha, o castigo está chegando, a Babilônia está vindo aí, arrependam-se. Havia ainda uma oportunidade e eles abriram mão. O resultado foi o cativeiro babilônico. E uma outra curiosidade muito interessante que você pode trazer na sua aula como subsídio, que aqui ainda nos profetas maiores, para a gente já entrar nos profetas menores, que nós conseguimos ver esse período cronológico do aviso de Deus através da palavra, a consequência vindo e a promessa se cumprindo. Nós vemos, por exemplo, que Isaías e Jeremias foram profetas pré-exílio, que profetizaram antes do povo, a nação de Israel, o povo de Deus ser levado por exílio
como castigo ou um trabalhar de Deus por causa da sua idolatria, por causa do pecado do povo. Nós vemos que Isaías, 100 anos antes do exílio, ele profetizou. Ele já estava apontando, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem de rumo, se não abandonarem os falsos deuses, Deus trará juízo sobre vocês. Aí da mesma forma Jeremias. Só que Jeremias profetizou anunciando que viria, Deus levantaria o inimigo contra Israel, e Jeremias viu a profecia se cumprir. Jeremias viu o povo ser arrancado da sua terra, de Jerusalém, de Judá, de Israel, e ser levado para a Babilônia. Aí depois nós vemos os outros dois profetas maiores, que é Ezequiel e Daniel. E Ezequiel, Anderson, é interessante, porque seguindo essa ordem cronológica, Ezequiel ele já está no cativeiro babilônico. E lá no cativeiro babilônico, Deus mostra para ele a restauração da nação de Israel. Lá no capítulo 37, né, quando ele tem aquela visão do vale de ossos secos, ele faz aquela pergunta se aqueles ossos poderiam reviver, e o Senhor manda profetizar, e ele profetiza, e há um mover ali, os ossos se juntando, aquilo que estava morto, carne, aquilo que estava morto vem à vida, ou seja, está falando da restauração da nação de Israel. Ezequiel no cativeiro, Jeremias profetizando lá e chorando porque estava vendo o inimigo vir e iria destruir como destruiu. Só que lá no exílio, Ezequiel estava vendo a restauração. Ele estava lá no exílio, exilado com Israel, com o seu povo, e lá Deus deu essas visões. Ou seja, um Deus que estava no presente e também estava no futuro. Onisciência de Deus. E estes elementos que nós temos que destacar quando nós nos debruçarmos em pregar a palavra de Deus. Lógico que falar da história é bom, é interessante, porque mostra a veracidade da Bíblia se cumprindo no tempo e no espaço. O que a Bíblia narrou, de fato aconteceu. Mas há uma doutrina bíblica apontando para um Deus que é justiça, mas também que é amor. Há algo muito mais profundo, como diz o professor Daniel, que são as doutrinas. São os ensinamentos teológicos sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o poder de Deus que nós encontramos nesses livros, que serve para nós hoje, vai servir enquanto a igreja estiver na terra, pastor Daniel. Profecias se cumpriram lá para Israel, mas esta mensagem, essas doutrinas vão servir, são de ensinamento para acrescentar a fé, a esperança do seu povo. E Ezequiel vai deixar bem claro, pastor Daniel, que Deus trouxe vida àquilo que estava morto através da palavra. Ele profetiza, ou seja, prega aquilo que eu te mandei. E quando Ezequiel falou a palavra de Deus, aquilo que estava morto tornou a ter vida. E depois nós vemos Daniel. Daniel já no finalzinho do exílio, Deus vai dar uma interpretação, né, de um sonho que Deus havia dado para o rei. Deus vai mostrar para Daniel aquilo que Deus faria no futuro, nas demais, né, com os novos reinos, até o final dos tempos, mostrando, ou seja, o cumprimento de todas as profecias. Isaías anunciando, né, o povo se arrependesse. Jeremias anunciando e vendo a profecia se cumprir. Ezequiel lá no cativeiro, profetizando lá, vendo por que o povo estava no cativeiro e vendo a restauração do povo, a esperança, e Daniel trazendo o final de todas as coisas. Perfeito, pastor Daniel. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, se alegre, porque o Deus que nós servimos é o Deus que tem pleno conhecimento da história. É Ele quem coloca reis, é Ele quem tira reis, é Ele quem permite que os reinos se levantem, é Ele quem abate os reinos, ou seja, Ele tem total controle da história. Nada pega Deus de surpresa. Quando nós adentramos agora no tópico 2, quando nós falamos sobre profetas menores, não é diferente do que nós já falamos dos profetas maiores. Porque os profetas menores, como já foi falado, eles só têm volume menor do conteúdo comparado ao conteúdo dos profetas maiores. Mas a teologia ou a doutrina bíblica contidas nesses livros são maravilhosas. Quando você pega, por exemplo, o primeiro na lista dos profetas menores, que é o profeta Oséias, irmão Anderson, o profeta Oséias vai falar do amor de Deus.
No capítulo 11, que é um capítulo magistral, que eu amo muito esse capítulo, quando o profeta Oséias vai dizer: quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito eu chamei o meu povo. Quanto mais eu amava, mais ele se distanciava de mim. Ou seja, Deus revelando, ou melhor, Deus relembrando, né, através da boca do profeta Oséias e dos seus escritos, o amor que Deus tinha com o povo que agora estava virando as costas para ele. E não só isso, Anderson, além do amor de Deus revelado no livro de Oséias, nós também vemos Deus se dando a conhecer e exigindo, pedindo que o seu povo também o conhecesse. E esse conhecimento de Deus, no capítulo 6 de Oséias, Anderson, envolve intimidade, fidelidade, obediência, e este conhecimento não é só intelectual, é um conhecimento espiritual e relacional. E o profeta Oséias, e aí tem uma discussão se de fato foi real ou se foi simbólico. Vou deixar para que depois o professor Anderson discuta com você essa questão, mas o Oséias demonstrou na prática, né, aquilo que Deus estava mostrando que era a relação que Deus estava tendo com ou que o povo estava tendo com Deus, mostrando que a apostasia espiritual aqui é exemplificada através da prostituição cultural. Essa comparação, né, como o senhor Daniel disse, não se sabe ao certo se Oséias realmente casou-se com uma prostituta, porque o contexto do texto dá a entender a isso, né? Que ele casou-se, ele amou, Deus ordenou que ele casasse, tomasse como esposa, cuidasse, mas seria uma esposa que trairia ele, teria filhos com outros homens, seria infiel a ele, mesmo assim ele deveria amá-la, cuidá-la e sustentá-la. Seria uma comparação do povo, da nação de Israel, do povo de Deus para com Deus. Um povo que Deus ama, cuida, zela, mas que adorava outros deuses, buscava outros deuses. Mas é profundo, você entendeu? Mostrando a idolatria, a maldade do coração do homem e a bondade, mostrando a longanimidade de Deus. E glória a Deus por esta longanimidade, você entendeu? Que isso também alcança a nossa vida. A Bíblia vai dizer disso, né? Se não fosse a longanimidade de Deus, para que a graça nos alcançasse, a graça gerasse a obra da regeneração, uma nova natureza em nós, nenhum de nós teríamos aqui, né, professor? E o texto, a mensagem central do profeta Oséias é justamente esta, Anderson. O amor de Deus a despeito da infidelidade do povo. Deus não amou o povo porque o povo de Israel tinha alguma coisa boa a oferecer. Não. Deus amou o povo de Israel porque Ele é um Deus de bondade, de amor, de misericórdia. É por isso que Jeremias, voltando um pouquinho dos profetas maiores, no seu livro Lamentações, ele vai dar aquele brado, né, de gratidão a Deus, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. E na verdade, Deus amou o povo por causa da sua promessa feita a Abraão. Então, Deus que não retrocede essas promessas. Mesmo o povo sendo rebelde, idólatra, se prostituindo espiritualmente, mesmo assim, Deus amava por quê? Porque Deus havia feito uma promessa que amaria esse povo e cuidaria esse povo. É assim conosco. Porque tudo em nós merece o pior de Deus. Mas, pela graça de Cristo, pelo sangue de Cristo, Deus nos ama não pelo que nós somos e fazemos, mas por causa do sangue do seu Filho. E a promessa dele não volta atrás. Mesmo nós sendo infiéis, ele permanece fiel. Enquanto nós estamos em Cristo Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus. E mais, Anderson, não é porque Deus amou Abraão, é porque Deus deu a sua palavra. A sua palavra, a promessa. Ele empenhou a sua palavra e ele é fiel a ele mesmo. Exato. No livro de Jonas, Anderson, nós vemos a universalidade da graça de Deus. Deus estendendo o seu amor a um povo gentil, um povo pagão, enviando Jonas a pregar a sua palavra, e este povo se arrepende e alcança o favor do Senhor, mostrando, né, na doutrina bíblica
do profeta Jonas, nós encontramos ali um aspecto importante. A salvação vem do Senhor, que é o que o profeta Jonas vai dizer, a salvação vem do Senhor. É Ele quem salva. Aqui para Jonas, os ninivitas tinham que ser destruídos, eram os seus inimigos. Ele era mas convicto Deus disso. o amou e o salvou. Ele era convicto disso, primeiro, porque Jonas era extremamente patriota. E também e os ninivitas, que eram um povo assírio, eles eram inimigo direto, eram os maiores inimigos que afrontaram, humilharam, saquearam Israel. E daí Deus manda esse profeta para pregar logo para quem? Para o povo que ele mais odiava. E um povo realmente pecador. E Jonas tinha certeza, não, esse povo vai ser condenado, porque não são judeus, não nasceram. Mostra, como disse o Daniel, a salvação independente de berço, de nome, sobrenome, é Deus que salva quem Ele quer salvar. E Jonas, por que Deus envia Jonas para Daniel? Porque Deus sabia que Jonas pregaria a mensagem mais rude, mais direta possível, porque Jonas foi com sangue nos olhos. Ele foi, sabe aquela pessoa que vai pregar sem querer passar a mão por cima? Uma pregação sem misericórdia. Sem panos quentes. Aquela pessoa que chega assim, sem afago, não, sem misericórdia. Ó, vocês são pecadores, o pecado de vocês chegou diante de Deus e o juízo de Deus virá sobre vocês. Essa mensagem fez o quê? Impactou e gerou arrependimento do povo. A Bíblia diz que até os animais jejuaram. Todos se arrependimento. E Deus perdoou e não destruiu os ninivitas e Jonas. Mas como assim? Eles se arrependeram. Isso foi fruto do quê? Uma pregação verdadeira, uma pregação genuína, uma pregação que não vem com foco para massagear egos e para passar pelos quentes em homens, mas uma mensagem bíblica que vem para mostrar quem nós somos e mostrar qual é o caminho, que é Deus. E quero finalizar com Abacuque. Como eu falei, são vários livros, né, que a gente poderia não citar, tem como pegar mas o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu quero finalizar com Abacuque. A doutrina central de Abacuque são duas. Ou melhor, uma, que é a fé. Confiança em Deus. Tanto é que no capítulo 3, né, ele vai fazer aquela oração, né, dizendo que ainda que a economia vá mal, ainda que a guerra, todos os recursos se esgotassem, ele ainda continuaria confiando no Senhor, porque sabia que o seu Deus é um Deus poderoso. Então, fé. E mais, ele vai trazer no capítulo 2, no versículo 4, Anderson, aquilo que será o âmago da reforma protestante, e que antes disso Paulo já vai pegar esse texto e vai destrinchar a relação da fé e da salvação. Ele vai dizer que o justo viverá pela fé. E lá em Romanos 1,17 e Gálatas 3,11, Paulo vai pegar o texto de Abacuque e vai destrinchar como funciona, como esse Deus tão amoroso, tão misericordioso, ele salva aqueles que ele escolhe para a salvação. Já que a salvação é uma obra do Senhor, como vai dizer o profeta Jonas. E Abacuque fica bem claro isso, pastor Daniel. Porque Abacuque, quando ele recebe a profecia de Deus, que Deus levantaria um povo inimigo, um povo pagão contra o seu povo, Abacuque ora tentando mudar os desígnios de Deus. Mas a oração dele, ele não muda Deus, mas Deus muda Abacuque. Olha que lindo, né? Ou seja, os homens não mudam. Irmãos, Deus é perfeito, aquilo que ele estipulou, não tem como mudar as ações, mas Deus vai mostrar o porquê, e Abacuque vai dizer, então, Senhor, que tudo se acabe, ainda que os inimigos venham, leve tudo, eu vou continuar te exaltando e adorando como quem reconhece. O Senhor é a salvação. Nada melhor que o Senhor. Ainda que falte tudo, mas o Senhor é melhor que tudo e a única salvação vem do Senhor. Anderson, quanta doutrina gloriosa nós podemos extrair dos livros proféticos, né? Que você possa incentivar, você professor, possa incentivar o teu aluno a extrair essas verdades centrais de cada texto bíblico. A Bíblia, irmãos, não é a história dos homens. A Bíblia é a história de Deus que controla a história dos homens. E o tópico 3 da lição, Anderson? Nós veremos ali o livro de Apocalipse.
que tem Apocalipse, Anderson? Tem tudo, né? Apocalipse tem tudo, né? E o que mais me aborrece é que tem pessoas que ficam tentando descobrir o número 666. Quantas voltas tem o chifre da besta? Sendo que isso aí é o que menos importa. O importante é a doutrina que Apocalipse nos traz. Teologia que de doutrina Apocalipse. é essa? Que teologia é esta, Anderson? Assim, professor, alguns teólogos dizem que o livro de Apocalipse é o playground, é o parquinho de diversão dos hereges. Porque o livro de Apocalipse ele tem simbologias, ele aponta para coisas que vão acontecer. Então os hereges deitam e rolam, é o parque de diversões. Então, irmãos, nós vemos que o grande exegeta da igreja, João Calvino, ele fez comentário de todos os livros da Bíblia, menos de Apocalipse. Porque ele tinha humildade e temor, dizendo, como eu vou comentar de algo que ainda não aconteceu? Então ele sabia que ele poderia muito bem cometer erros, como já cometeram inúmeros. Quantas líderes de seitas, heresias, denominações já tentaram adivinhar a volta, o dia da volta de Cristo? Quem será o anticristo? Quem será o anticristo? Quantos anticristos? Hitler? Quantos anos já faz que morreu Hitler? Alguns dizem que era Hitler o anticristo. Irmãos, o livro de Apocalipse não é para despertar a curiosidade de adivinhadores, de números, não, irmãos. O livro de Apocalipse, ele vem primeiramente para mostrar a soberania de Deus. A teologia de Apocalipse, a doutrina, a soberania. Para mostrar que Deus, como o Sr. Daniel disse, que ele conhece muito bem a história, mas não só no termo que alguns gostam, da presciência. Ele é presciente porque ele governa e ele que determinou. Né? Ele é presciente, ele sabe o que vai acontecer antes que aconteça porque ele quis que acontecesse assim. E Apocalipse vai ficar bem claro isso. Porque Deus vai registrar aquilo que ele determinou que acontecesse. Porque nós vamos ver lá no capítulo 17, o versículo 17 de Apocalipse, dizendo que porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra as palavras de Deus. Apocalipse 17 está dizendo que Deus que vai colocar no coração dos reis da terra, dos governantes, que entregue o governo para a besta. E até que se cumpra toda a palavra, ou seja, toda a palavra que Deus determinou. Então o livro de Apocalipse, meus amados irmãos, algumas pessoas também ficam amedrontadas com o livro de Apocalipse. Olha só, vai vir os castiçais, os flagelos, irmãos. O livro de Apocalipse para o cristão, aquele que está em Cristo, ele gera duas coisas. A primeira é fé, como todos os livros proféticos, fé, que é a confiança em Deus. Porque quando se cumprirem o que está escrito nesse livro, quando vierem as aflições, os flagelos, as provações, nós sabemos, não, o meu Deus já disse que isso aconteceria. Isso aconteceria porque Ele está no controle. Então eu tenho confiança, não, eu não fico em desespero, mas eu fico tranquilo porque é o meu Deus que está controlando a história. E traz o que? Esperança. Porque por mais que sejamos perseguidos, afrontados, hoje a palavra cristofobia está no auge, cristãos sendo perseguidos, afrontados, por mais que sejamos humilhados, Cristo vai dizer que Ele vai voltar e todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E mais, professor Daniel, nós estaremos com Ele, o seu povo, a sua igreja, aqueles que estão em Cristo. Então o livro de Apocalipse ele traz confiança, fé em Deus, que Deus é o Senhor da história. E traz esperança, que no final de tudo, por mais que passemos por aflição, no final de tudo, o nosso Senhor vai triunfar sobre todos os seus inimigos e nós estaremos a salvos, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o livro de Apocalipse, Anderson, ele dá uma resposta àqueles que acham que levar uma vida dissoluta, sem Deus, no pecado, uma vida, até muitos cristãos, líderes religiosos, que acham que podem fazer o que quiser com a igreja do Senhor, com a palavra do Senhor, agir como quiser que não vai dar nada. O livro de Apocalipse vai dizer que ficarão de fora todos aqueles que amam e cometem a iniquidade. Mas por outro lado, João vai dizer
que ele viu um novo céu e uma nova terra para todos que amam e praticam a justiça. E o Apocalipse vai terminar dizendo: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. As profecias despertam e trazem esperança, sim, porque as profecias falam de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia e da sua justiça. Use essa oportunidade, professor. Mostre não só os fatos históricos e personagens, que é interessante, mas o principal, a teologia, a revelação de Deus através dos profetas. A soberania, o poder, o juízo, a punição contra o pecado e o amor de Deus promovendo ou proporcionando o meio de salvação que se chama Jesus Cristo. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir, do seu canal Sentinelas da Teologia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus